Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Somos Todos Teólogos, onde nós tratamos assuntos diversos da teologia cristã, cosmovisão cristã, dentre outras questões. Muitos afirmam que o problema do mal é a objeção mais forte à existência de Deus, mas será mesmo? O cristianismo admite claramente que o mal existe. Com efeito, a maioria das religiões admitem a existência do mal, com exceção de algumas poucas religiões que alegam que o mal é uma ilusão. Existem algumas filosofias de base dualista que sustentam a existência tanto do bem como do mal, como forças que vivem uma luta cósmica eterna. É a luz versus as trevas, como por exemplo o Yin e o Yang. Mas qual é a origem do mal? É comum ouvir muitos cristãos darem respostas fáceis ao problema do mal. Muitos afirmam de modo simples que o mal tem origem no livre-arbítrio do homem. Essa resposta é muito simplista. Não que esteja totalmente errada, mas ela não é capaz de chegar à raiz do problema. Segundo a Bíblia, é claro e evidente que no Jardim do Éden, o ser humano escolheu o mal ao invés de optar pelo bem. O texto mostra que Adão e Eva escolheram fazer algo que Deus lhe ordenara que não fizessem. A pergunta é: por que então fizeram? E como puderam fazer isso? Existem muitas explicações. A primeira é que a serpente os forçou a desobedecer. Logo, a culpa então recai sobre a serpente. Essa explicação tem alguns problemas, como por exemplo, a Bíblia não dá nenhuma indicação de que eles foram vítimas de uma força imposta pelo diabo. A segunda explicação é que eles foram enganados por Satanás. Isso é verdade. O diabo é visto na Bíblia como aquele que distorce a verdade para assim enganar a muitos. Mas o problema é que se essa for a única resposta, como então explicar a culpa que o próprio Deus atribuiu a inocentes que são vítimas de um engano? Houve um engano sim, mas não foi só por conta disso. A Bíblia não nos deixa dúvida que Adão e Eva não poderiam alegar ignorância como desculpa, porque Deus havia dito a eles que não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham ciência dessa proibição e não podiam alegar que foram totalmente enganados. A verdade é que Adão e Eva quiseram fazer por livre vontade sim, mas a pergunta mais profunda persiste. Por que então eles fizeram isso? Obviamente, eles pecaram porque quiseram pecar. Eles tinham desejo de pecar, mas o desejo de pecar já é pecado. Eles cometeram a má ação procedente de um mau desejo. Se não houvesse o desejo, eles não poderiam pecar. Mas então, de onde veio esse desejo? Estava lá desde o início? Ou foi concedido por Deus? Se sim, como Deus poderia considerá-los culpados? Se não foi, como então surgiu? Para Agostinho, o pecado é uma ruptura com a ordem natural, pois o pecado é o motivo que afasta o homem do sumo bem, que é Deus. Agostinho definiu o mal em termos de privação do bem, ou seja, o mal é a negação ou a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz, e assim como o frio é a ausência de calor, o mal é a ausência do bem. O mal depende do bem para sua definição, assim como o anticristo depende do próprio Cristo para sua identidade. É como um parasita que depende do seu hospedeiro para existir. Agostinho buscava a origem do mal, sobretudo de maneira apologética, para refutar a filosofia maniqueísta da época que vinculava a causa da maldade a Deus. O problema do mal é genuinamente humano, haja vista que o mal existe à medida que a humanidade se afasta do bem. Na lógica de Agostinho, o bem supremo somente pode emanar o bem. Eis que está em sua natureza criar e conceder coisas boas. Assim, o problema do mal para Agostinho, de alguma forma, deveria estar centrado no homem e não no Criador, por ele identificado como o sumo bem. O pensamento de Agostinho sobre a origem do mal responde muito bem ao problema do mal moral, no qual está relacionado ao pecado humano, mas não resolve todas as questões relacionadas ao mal físico, por exemplo, que se refere a calamidades naturais, como terremotos, tsunamis, pandemias, doenças, sofrimento humano como um todo e a morte. Como é que um Deus todo-poderoso e todo-amoroso que é, pode permitir tanta dor e sofrimento humano?
precisamos olhar mais para o Evangelho de Jesus Cristo. O problema do mal, quanto à sua origem e como resolvê-lo, é um assunto antigo. Muitos tentaram, ao longo da história, dar respostas a esses questionamentos, mas nenhum obteve sucesso. Porém, existia um homem que não era qualquer homem. Ele é o próprio Deus também, que decidiu vencer o mal, sendo vencido por ele. Sendo assim, não há incompatibilidade com a existência do mal e a existência de um Deus soberano e totalmente bom, quando se percebe que esse Deus, que é justo e gracioso, utiliza-se do mal para os seus propósitos. E a morte de Cristo Jesus é a maior demonstração dessa verdade soberana, pois é através do maior ato de maldade humana que Deus agiu graciosamente, salvando a muitos. A princípio, a tarefa da filosofia é nos ajudar a encarar a morte, de acordo com Cícero, mas somente o Evangelho de Jesus nos ajuda a entender que Cristo venceu a morte por nós. Uma coisa é certa: se o mal fizesse total sentido para nós, o mal deixaria de ser mal. Como seres limitados que somos, não temos como entender o mal em sua totalidade, pois é algo que está acima do nosso entendimento. Com isso, podemos não chegar a uma solução para o problema do mal, porém, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, o mal é algo real e ele existe. Assim como aquilo que é bom existe, o mal também deve existir, pois o mal depende do bem para sua existência. Segundo, podemos concluir também que Deus tem boas razões para a existência do mal. Deus é soberano e está acima do mal, e Ele pode usar o mal para finalidades boas em nossa vida, para assim glorificar o seu nome. Um exemplo disso é a morte de Jesus na cruz. Tudo gira em torno do Deus que morre na cruz para nos salvar. E em terceiro e último lugar, podemos concluir que o mal é passageiro, é provisório. O mal não é a resposta final para a nossa vida. A resposta final para a nossa vida é Deus, que já venceu o mal na cruz e vencerá de maneira plena no novo céu e na nova terra, enxugando dos nossos olhos toda a lágrima. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim sejam produzidos.